fazer qualquer acesso aí para tirada de dúvidas e retomadas aí que a gente pode fazer. Mas hoje, pessoal, nós vamos tratar especificamente de duas coisas muito importantes na nossa reunião. Nós vamos falar sobre a função da programação e como que a gente pode colocar uma função dentro da função, um parâmetro, né? Nós vamos colocar um parâmetro dentro da função. Vocês lembram da função? É aquele bloquinho vermelho que a gente criou, né, que serve para compactar, para melhorar, para adequar e aprimorar a programação que a gente faz. E que toda vez que a gente cria uma função dessa, você precisa programar essa função. Eu até expliquei que quando você tem um bloco no Scratch, né, esses blocos, todos os blocos que tem lá no Scratch, todos eles são programáveis, todos eles têm uma função, têm uma atuação dentro da programação. Então, todos eles ali, o pessoal que programa o Scratch, que faz o Scratch acontecer, né, programa cada um daqueles blocos e cada um dos elementos que a gente eventualmente utiliza no Scratch, como, por exemplo, nós estamos usando muito agora nessa parte da nossa jornada, a caneta, né, o recurso da caneta lá do Scratch. Então, por conta disso, a gente vai ver essa criação, a mudança de uma variável pelo parâmetro, né, e continua funcionando a programação, e na sequência, na segunda parte, aí nós vamos entrar mais a fundo no plano de ação, né, lembrando que o prazo de entrega é na próxima sexta-feira, no dia 16, né, então a gente vai entrar aí na segunda parte do plano de ação e vocês vão ter oportunidade de conversar, né, durante as salas temáticas, né, na segunda parte da nossa reunião, e quem sabe até trocar ideias e se ajudar mutuamente para construir aí os elementos que nós vamos abordar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso roteiro de hoje. Então, estamos abrindo aqui o roteiro. Está carregando, demorando um pouquinho aqui para carregar. Ô, gente, cadê esse roteiro? Deixa eu parar a apresentação e abrir de novo. Não sei o que está vendo. Está meio lentinha a internet aqui. Vamos abrir de novo. Pronto, está aí. Então, essa é a nossa reunião 7, pessoal, é a 7ª reunião. Depois dessa, vão faltar mais 3, né? A reunião equivalente à semana de 5 de agosto a 9 de agosto, né? E nós vamos tratar, primeiro, antes de mais nada, né, é importante lembrar sempre da questão das câmeras abertas, por favor, não esqueçam disso, e lembre-se que a sua participação é confirmada desta forma, né, conforme está previsto no manual do cursista. A nossa agenda de hoje é um acolhimento de 5 minutos, recursão, parâmetro e condição de parada mais 5 minutos, recursão, floco de neve de Koch, 25 minutos, e o plano de ação, métodos, 40 minutos, e para concluir, mais 5 minutos. Nosso acolhimento de hoje inclui aí um quizzes, né? Um quizzes bem interessante aí, vamos ver quem aprendeu aí, quem está ligado aí nas coisas da função, do parâmetro, da iteração, né? Vamos dar uma olhada aí na recursão. Eu vou colocar o link aí para vocês. Está aqui, ó, colocando no chat. E quando você clicar nesse link, você vai abrir um quizzes, tá? E aí responda esse quizzes, e quando terminar de responder, levanta a mão no chat para eu saber que você terminou, beleza? Pode ir lá. Bom trabalho, pessoal. Quero ver aí quem está sabendo de tudo, hein? Professor Emerson, boa noite, professor Eliane, professor Ronald, boa noite, professor Alisson, professor Hugo,
Professora Sônia, boa noite, professora Roseli, professora Aline, professora Vanessa, professora Ana Paula. Então, é muito legal ter vocês aqui, gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, querido. Boa noite, professor Alisson. Nossa, tá todo mundo concentrado aí, ninguém quer errar nenhuma. Valeu, professora Aline. Depois eu vou conferir lá, hein, quantas vocês acertaram, hein? Só vai passar, valeu, professora Ana Paula, só vai passar na jornada quem acertar todas essas perguntas aí, hein? Ah, professor, mas a nota não é o plano de ação, relato de implementação? Não, Nanina, é esse quizzes aí. Tem que acertar tudo, hein? Professora Eliane ali, concentradíssima. Nossa, mas não voa uma mosca ali, tá ligadona no 220. Esse quiz é legal porque ele serve para a gente tirar dúvidas ali sobre. Valeu, professor Hugo, obrigado, querido. Para a gente tirar dúvidas ali do que é interação, recursão, função, né? Todos então? Já? Ah, tô vendo as cabecinhas balançando aí. Então, beleza, gente. O que é interessante, obrigado, professora Sônia, valeu, professor Emerson, obrigado, querido. O que é interessante nesse quizzes é que ele justamente ele toca numa, num assunto que para nós é muito importante saber diferenciar, especialmente a interação do recursão, né? Porque a gente fala muito na questão da repetição, na questão de chamar um bloco que chama a si mesmo, né? Mas é importante a gente saber essa diferenciação justamente para que haja corretamente dentro da é, é, dentro da programação que nós estamos fazendo, né? Então, pessoal, aqui o cronograma da nossa jornada. Então, estamos na reunião 7. Não faltam 3, não, viu, gente? Depois dessa vão faltar mais 4. Meu Deus, eu esqueci lá, tem a reunião 11, né? Nós vamos ter 11 reuniões nessa jornada. Ela termina no dia 6 de setembro, né? Então, o que nós vamos fazer hoje na nossa aula está previsto, está registrado na aula 32 do RCO. Vocês lembram, pessoal, que tem lá aquele drive compartilhado lá no Google, onde estão contempladas todas as aulas referentes a essa jornada. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje está registrado na aula 32
do RCO, e na aula 4, Introdução à Recursão do Alura Start, beleza? Os objetivos da nossa reunião, gente, aplicar o conceito de recursão para resolver problemas que requerem muitas iterações, facilitando a resolução de problemas complexos. E desenvolver uma função que aceite texto como entrada e utilize a recursão para processá-lo de maneira iterativa e eficiente. Então, nós vamos fazer alterações em uma programação daqueles desenhos geométricos, e nessas alterações, nós vamos incluir, então, um texto na função. Nós vamos entender como é que a gente faz isso, é um parâmetro que a gente vai criar, e como essa entrada, e utilizar isso, utilizar a recursão para que a gente possa processar de maneira iterativa e eficiente essa programação. Tá? Então, veja, pessoal, a gente viu isso aqui na semana passada, né? Nós colocamos um freio de arrumação, por assim dizer, na programação, que sem aquilo ele estava num loop infinito. Ela ia fazendo quadrado, 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 sem parar. E nós fizemos o quê? Nós colocamos uma condição de parada, né? A gente definiu isso utilizando, então, o controle se, senão, dentro da função, né? Qual é a função que a gente queria? Desenha quadrado, né? Então, a gente fez aquela função, e ali dentro da função, olhem agora, pessoal, que nós temos aqui dentro um texto, né? Uma letrinha D ali dentro, que não tinha antes. Como é que a gente faz esse texto ali dentro? Como é que a gente coloca esse texto dentro da função? Nós já vamos ver isso, tá? Então, vamos lá. Recursão, parâmetro, né? Então, o parâmetro D é utilizado exclusivamente dentro da função. No momento em que a função é definida, D não possui um valor inicial atribuído. Esse valor é definido na chamada da função. Onde é que você chama a função? Dentro da programação. A função é feita, vamos lembrar, para compactar, para deixar mais enxuta a programação. Quando você faz a função, você pega todos esses blocos aqui estão representados pela função dentro da programação. E é nessa função, é aqui que a gente vai colocar o valor de D, não ali na função, entende? Então, quando a gente coloca o valor de D aqui na programação, ele já tem a função e nós podemos mudar esse valor de acordo com a nossa necessidade. Beleza? Pô, Fred, eu não estou meio que viajando na maionese ainda. Ainda não peguei onde você está querendo chegar. Com a prática, a gente vai entender melhor, né? Vejam só. O floco de neve de Koch, né? Vamos incorporar a recursão em nossa função? Olha o que ele fez aqui. Ele pegou a função e colocou dentro da programação que faz o desenho do floco de neve de Koch. Ele pegou o desenho a quadrado e colocou, aliás, perdão, ele fez, no caso do floco de neve, tem que ser o desenho a triângulo, né? E ele pegou o desenho a triângulo e colocou em todas as seções, todas as situações, né? Trocando, então, aquelas voltinhas, né, que você tinha que colocar, ia ficar uma coisa gigantesca, né, as voltas, os giros, né, que tinha que dar, e trocou aquilo, então, pela função, beleza? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz o primeiro passo? A gente vai clicar com o botão direito do mouse na função desenha triângulo e vamos editar essa função para adicionar um novo parâmetro a essa função, tá? E o segundo passo? Devemos criar uma condição que verifique, gente, o valor da distância. Caso essa condição seja verdadeira, solicitamos que o objeto se mova 10 passos. Olha aqui, ó. Mova 10 passos. Você precisa colocar o operador de menor, né? Você vai colocar aqui a variável distância,
e depois você vai colocar o mova 10 passos, que é o tamanho que você quer que a figura fique, e depois a gente vai fazer a alteração disso tudo, colocando na função, é claro, o parâmetro distância. Vamos ver como é que a gente faz isso? Olha lá, ó. Antes da gente continuar, eu vou passar para vocês o link do programa que eu separei para que a gente possa trabalhar. Vou passar esse link para vocês, já está compartilhado, e vocês vão trabalhar com ele, abrindo agora, nesse momento, por favor, o Scratch de vocês, abram o Scratch, tá? Por favor. E cliquem depois nesse link que eu acabei de colocar no chat para vocês. Vocês vão ver isso aqui, ó. O que é essa programação aqui? Essa programação é do floco de neve de Koch, tá? Olha lá, ó. Ela cria, ela, ela cria, ela desenha o floco de neve de Koch, beleza? É essa programação aqui, tá? E é nela que nós vamos trabalhar e fazer as alterações que a gente está querendo aí, de acordo com o que está sendo passado nesse roteiro para nós, tá? Vejam, pessoal, que nós temos aqui a função. Olha lá, ó, desenha triângulo, certo? Nós temos essa função aqui. Agora nós vamos editá-la. Como é que a gente edita uma função? A gente vai nela, façam junto comigo. Ah, já conseguiram abrir aí? Já conseguiram abrir o link que eu mandei? Obrigado, pessoal. Dá um joinha para mim aí de reação, por favor. Já conseguiram abrir. Obrigado, gente. Muito obrigado. Puxa, obrigado, pessoal. Então, agora, gente, vamos dar uma olhada como é que a gente faz essa edição. Vamos fazer junto comigo. Você vem aqui com o botão direito do mouse em cima da função e clica. Quando você clica com o botão direito do mouse, olha o que aparece. Comentar, apagar bloco, editar, exportar como SVG, exportar como PNG, abrir espaço, copiar pilha, copiar bloco e recortar bloco. Você vai clicar em editar. Clique em editar e vai aparecer essa aba aí para você. É a mesma aba, gente, onde nós criamos, né, a função. A gente criou a função como? Ela abre a aba aqui, ela já vem, como ela está aqui, selecionada, a gente só escreveu desenha triângulo, está criada a função, depois é só programar para ela funcionar. Só que agora, pessoal, nós vamos escolher uma das três opções que tem logo abaixo disso aí. Quais são as três opções? São essas, ó. Adicionar uma entrada numérica ou texto, adicionar uma entrada booleana ou adicionar um rótulo. Nós vamos escolher adicionar uma entrada numérica ou... Vai lá, escolhe essa aqui, clica aqui com o mouse. Ó. Aí olha lá o que apareceu agora na função. Apareceu um outro balãozinho, um outro espaço para você escrever uma palavra ali. É ali que você vai criar o parâmetro, tá, da função. Qual é o parâmetro da função que a gente quer? Distância. Então, vamos escrever ali dentro, distância. Beleza? Quando você escreve distância ali dentro, está pronto. É só você clicar agora em OK. Clicou em OK, olha o que vai acontecer. Lá dentro da programação, da função, lá na programação, né, na área de programação, aparece assim agora a nossa função. Olha lá, ó. Desenha triângulo, distância. Está lá a distância. Né? É isso que aparece agora para a gente. Distância. Tá bom? E nos outros espaços dos blocos da função que estão dentro da programação, aparece um balãozinho aqui dentro, tá vendo? Ó, aparece um balãozinho aqui. Beleza? Todos eles. Você vai ter um balãozinho dentro da função. Tá bom? Então, o que vai adiantar para a gente isso? A gente vai fazer a mesma programação, só que de uma outra forma, resolvendo muitas vezes alguns bugs que tem na programação temporários, alguns bugs de valores, né? Você pode fazer
Então, como na programação, como qualquer programação que a gente faz no Scratch ou em qualquer outro lugar, tá, pessoal? Programação, você pode fazer de formas diferentes e chegar ao mesmo objetivo. É esse que é o nosso, o que a gente quer mostrar para vocês hoje, tá? Vamos voltar um pouquinho lá no nosso roteiro e ver lá no nosso terceiro passo. Veja só o que, que a gente tem que fazer. Nós vamos substituir o mova passos, né? Mova passos pela função desenha triângulo, com a distância dividida por 3. Tá? Então, a gente vai entrar dentro da função agora e vamos trabalhar na função. Nós vamos substituir mova passos pela desenha triângulo, pela função. Tá? Então, vão lá no nosso Scratch. Vejam aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui nós vamos substituir por isso aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui para vocês verem, né? O que a gente está fazendo aqui devagar, ó. Vou tirar daqui, né? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar todos esses mova-passos e colocar só os ângulos ali, né? Primeiro a gente tira os mova-passos. Eu estou fazendo assim de uma maneira assim mais artesanal, por assim dizer, para vocês verem o que está operando, o que, que a gente está construindo ali, tá? Ó, opa, saiu aqui. Deixa eu tirar fora. E vamos operando. Só um instantinho, alguém falou. Ah, enviar o link novamente. Pois não, professor Alisson, só um minutinho. Deixa eu já pego aqui para você. Peraí. Só um minuto, pessoal. Vou passar aqui para o Alisson no chat de novo. Eu esqueci de fixar. Prontinho. Está aí, professor Alisson. Vou fixar agora. Pronto. Pode acompanhar com a gente aí, prof. Então, estamos lá. Estamos tirando, né, os mova, né, passos, e deixando só os ângulos. Quando a gente deixa os ângulos, né, agora a gente tem que colocar outra coisa ali no lugar, tá? Temos que colocar, então, outra situação ali no lugar. O que, que diz o nosso roteiro? A gente vai trocar o mova passos pelo desenha triângulo, distância dividido por 3. Então, vamos lá. Vamos pegar o desenha triângulo. Onde que está esse desenha triângulo aqui, gente? Onde é que eu encontro esse desenha triângulo no Scratch? Onde é que eu encontro, pessoal, o desenha triângulo no Scratch? Meus blocos? Nos blocos, nos novos, meus blocos. Perfeito, professor Ronald. Então, vamos lá em meus blocos. Está lá, ó, desenha triângulo. Eu já trago ele, já duplico, né, para facilitar. Vou precisar de 4. Precisar de mais um aqui. E já vou colocando aqui, ó. Façam junto comigo, pessoal. Vão fazendo também aí na programação de vocês, tá bom? Ó. Beleza. Só que não está muito legal isso aí ainda, né? Está faltando alguma coisa ali dentro. Estão faltando alguns detalhes ainda aí nessa programação dessa função, né? Ela tá assim só com os giros, né? Os movimentos, mas a gente ainda não colocou a variável distância, a gente não colocou ainda o controle, se não, controle de parada, a gente não colocou o mova 10 passos. Vamos fazer isso agora. Eu vou deixar aqui a figura para vocês verem e podem fazer igual aí na programação de vocês. Vou dar um tempinho para vocês trabalharem, tá? Vou dar 5 minutos aqui, vou marcar no meu relógio, e vocês podem trabalhar aí, fazendo, então, esses ajustes, como está na imagem que vocês estão vendo aí agora. Ó, estou marcando aqui no meu relógio, tá? Procurem lá dentro do Scratch, cada parte dessa, né? O controle, se não está no controle, nos blocos, na parte de controle, né?
Mova 10 passos, está em movimento. Distância menor que 2 é um operador, né? Então, vamos lá no operador. Operador de menor. Então, a gente pega o operador, coloca aqui dentro e busca a variável distância, né? Busca a variável distância. Essa variável já está pronta aí nessa programação que eu mandei para vocês, tá? E aí vamos usar o dividido, né? O operador de divisão, né? Ali nos espaços. Operadores de divisão. Dentro do operador de divisão, a gente vai botar a variável distância, dividido por 3, e você pode duplicar depois que você monta, né? Pode duplicar o operador e já ir colocando na função. Conseguiram? Tem mais 2 minutos e 15. Esses professores de educação física, tudo à base do cronômetro, tudo na base do tempo. Ainda mais agora, nessa época de Olimpíadas, isso anda com cronômetro na mão. Quem conseguiu, dá uma reação de joinha aí para mim, para saber que conseguiu. Obrigado, professora Eliane, professora Vanessa. Obrigado, gente. Nós estamos na função, substituindo mova passos por desenha triângulo, pela função, pela própria função. Estamos fazendo uma iteração, uma repetição da iteração, né? Chamando o mesmo bloco dentro dele para que ele possa atuar na programação, fazendo um loop com esse bloco, né? Beleza, gente? Tranquilo? Professor Alisson conseguiu, professor Emerson, professora Sônia, ainda estão trabalhando? Professor Alisson, beleza, obrigado, professor. Professora Sônia também. Professor Ronald chegou lá? Estou mexendo, eu tinha caído da ligação, daí eu tinha que voltar tudo. Mas estamos Tá. caminhando. Eu tive uma quedinha aqui no meio também da operação também. Professora Aline, professora Roseli, sou Hugo, tranquilo? Quantos colegas vão concluindo, né? Vamos dar uma olhada, então, como que ficou esse bloco lá dentro da nossa programação. Ficou dessa forma aqui, ó. Deixa eu puxar para cá a programação inteira. Ficou dessa maneira aqui, gente. Do jeito que está aqui. Né? Desenha triângulo, distância dividido por 3, mova 10 passos, né? Os giros, né? 60, 120, 60, e 4 vezes desenha triângulo, distância dividido por 3, né? Você podia montar um deles e depois sair só copiando, né? E fazendo
ali a repetição dos blocos para facilitar, para agilizar o seu trabalho. Beleza? Oi, diga, professora Roseli. Eu não estou conseguindo ver o restante, só parou ali no 120, quero ver se está certo o restante, abaixo. Ah, tá. É que eu aumentei a tela, desculpa, peraí. Tá. Qual que você quer ver, Roseli? Ah, tá, daí ele encerra ali no desenho triângulo. Isso, então, ó, vou aumentar bloco, mais. Né? Vê se consegue ver agora, Roseli. Tá, deixa eu ver então. 60, 120, 60. Isso. 60, 120, 60. Aí desenha triângulo distância, aí acaba aí, né? Isso. Distância dividido por 3. Tá? Distância, a variável de distância está dentro de um operador de divisão, dividindo por 3. Beleza? Então, vamos lá. Vamos nessa. Então, agora, pessoal, voltando lá no nosso roteiro, vamos ver qual vai ser o nosso quarto passo. No quarto passo, nós precisamos substituir a variável distância pelo parâmetro da função distância. Então, nesse momento, pessoal, você vai tirar todas as variáveis da função e vai colocar no lugar das variáveis o parâmetro distância, tá? Então, vamos fazer isso agora nesse momento. Vamos lá no Scratch. E aqui, ó, o que você vai fazer? Opa! Tá dando uns crepezinhos no meu Scratch de vez em quando aqui, gente. Dá uns saltitos aqui por causa da internet. Enfim, deixa eu colocar aqui. Ó, voltou tudo para trás que eu não tinha salvo. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Deixa eu salvar logo, porque se der outro pique aí, eu já estou com ele salvo. Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer nesse momento? Ih, peraí. Eu estava... Ah, parou até de apresentar, cara. Meu Deus. Só um pouquinho. Deixa eu abrir lá de novo. Eu vou mostrar para vocês outra vez. Está abrindo aqui. Pronto. Então, agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Como está lá no nosso roteiro, nós vamos substituir distância, vamos substituir a distância pelo parâmetro, a variável distância pelo parâmetro distância. Como é que a gente faz isso? O parâmetro ele é mais fácil de mexer do que a variável. Se você apertar com o botão do mouse aqui em cima dele e puxar, ele já sai automaticamente uma cópia. Então, é mais fácil para você mexer no parâmetro do que na variável. Ó. A gente vai precisar de 5, né? 2, 3, 4, 5. Aí tiramos as variáveis, né? Jogamos fora as variáveis, que é isso que o nosso roteiro está pedindo para a gente fazer. Tiramos fora aqui as variáveis e colocamos no lugar o parâmetro. Distância. Fizemos aqui, então, a troca. Não foi isso que foi definido ali pelo nosso roteiro? Olha lá, ó. No quarto passo, né, a gente fez, então, uma troca das variáveis pelos parâmetros. Fred, o que vai mudar isso na nossa programação? Absolutamente nada. Vai ficar a mesma coisa. É como eu disse no início da nossa... Gostou, professora? É como eu disse no início da nossa reunião, gente. São formas diferentes de programar o mesmo objetivo, tá? O que você pode mudar nessa programação para acontecer alguma coisa diferente são os valores numéricos que estão inseridos nela. Você realmente, se você mudar alguns valores numéricos, você vai ter alguns resultados diferentes da programação, tá?
Então, olha lá, já fizemos então a troca, e agora, o que que acontece? No quinto passo, nós vamos apagar e chamar a função apenas uma vez aqui na programação, né? Desenha triângulo distância, né? Gire aqui, ó, tá vendo? Gire 360 dividido por lados, né? Então a gente tem um recursão mais enxuto, né? Com toda essa operação que nós fizemos, né? Nós mudamos então as variáveis ali do recursão da função e colocamos ela dentro de novo da programação. Vamos ver como é que a gente faz isso ali no nosso roteiro, né? Então, a gente vai deixar uma vez só, não é isso que ele está falando? Deixar uma só, repita lá 2 vezes, aqui. Você vai tirar isso tudo daqui, né? Vai colocar só, espere um segundo, deixa eu botar lá de novo. E aí, o que ele está falando? Vai colocar só, repita lá 2 vezes, desenha triângulo distância. Vamos botar, então, desenha triângulo com a variável distância. Podem ir fazendo aí na programação de vocês, tá, pessoal? Podem ir fazendo aí as alterações, né? E gire 360 dividido por lados. Gire 360, tiramos isso tudo aqui. Vou deixar aqui de lado, né? Não vou apagar agora de uma vez, vou deixar ali de lado. Será que isso funciona, gente? Ficou uma coisa assim meio estrabosférica, porque a gente precisa mexer nos valores que nós colocamos na programação. De todo modo, né, como a gente está com uma distância de 120, ele vai fazer uma coisa assim bem grande, né? Bem grande mesmo. E totalmente fora aí do parâmetro real da função. O que que a gente pode fazer? A gente pode, a partir de agora, mexer em alguns valores da nossa programação, ou então da nossa função. Por exemplo, mova 10 passos. A gente pode tentar colocar ali, vamos colocar aqui, mova 50 passos. O que que vai acontecer? Nossa, ficou uma coisa muito louca. Meu Deus, ficou maior ainda, ficou a mais absurdo. E se a gente colocar, então, 20 passos? Ainda está um negócio assim bem louco, né? Quem pode me sugerir alguma mexida para que esse desenho fique um pouco mais dentro da razão? Que nós fizemos todas as alterações que foram ali passadas para nós no nosso roteiro, né? E ele continua desenhando de uma forma bem louca. Tem algum valor, alguma coisa que a gente possa mexer para que esse desenho fique um pouco melhor? Se coloca menos aonde, Roseli? Aonde, prof? No valor? Tá. Qual o valor que você está querendo dizer? Do mova de 20 passos? 2 passos, por exemplo? Vamos ver, professor Hugo? Vamos ver aqui. 2 passos. Vamos ver o que vai dar. Ó, já criou uma coisinha mais delicada, né? Já criou ali um desenho um pouco mais aceitável, professor Hugo. Olha isso. Olha que bacana que ficou isso. Você pode, então, trabalhar diferentes conceitos da programação, pessoal, a recursão, a iteração, né, a função, e mostrar para as crianças, para os alunos, que mexendo nos valores da programação, você vai ter uma sequência aí bem diferente de resultados, né? O professor Hugo sugeriu 2 passos e olha que deu, olha que ficou bacana, ficou bem legal, né? Ficou bem interessante, diferente.
Acabei de colocar 4 passos ali, né? E aí vamos ver o que ele produz para nós aí. O gatinho ele está no menos 90, né? Então já não ficou muito legal ali a parada, viu? Ficou meio estranho ali o desenho, ficou um pouco diferente já. Já não deu ali um resultado muito bom. Mas 2 já foi ali um numeral que nos ajudou bastante, ó. Ele já ficou meio louco, o negócio já não foi muito bacana, tá bom? Então, se você colocar aqui 2, vamos ver 3 aqui por último, né? Parece que 3 também dá um desenho legal, um desenho pelo menos mais equilibrado, ao que parece, né? Ou não, acho que não, acho que já perdeu a linha ali. Não, até, ó, fechou, mas não muito, né? Ficou uma coisa assim meio que estranho. Acho que só funciona mesmo com 2 passos aqui, vai fazer o 2 passos vai fazer o desenho ali que sugerido aí, o valor pelo professor Hugo. Beleza, gente? Então a gente pode aí mexer, brincar com isso, fazer vários valores. Não sei, o que daria aqui, por exemplo, 120 aqui, o que poderia acontecer com 120 lados? Vamos ver aqui. Nada. Não aconteceu absolutamente nada. Não deu liga 120 aqui, ou deu? Deu. Mas ficou ali bem pequenininho, né? Está abrindo ali, está quase fazendo um círculo, né? Está praticamente ali fazendo um círculo, mas ele acabou não fechando porque ele está com limitador ali, né? Então, realmente, aqui tem que ser 360, tá? Então, tudo isso vai dar algumas referências para as crianças de mexer na programação com diferentes valores e você, de fato, consegue aí fazer o seu desenho, né, dentro da programação. Tá? A gente pode também colocar aqui por 9. Eu estou fazendo várias sugestões, gente, só para vocês verem que isso aqui tem uma variedade interessante de coisas que você pode montar aí. Vamos ver, ó. 9 já não deu muito certo, ficou muito pequeno, né? Aí, se a gente aumentar aqui o número de passos, vamos ver. Olha lá, olha quem apareceu no final, o nosso floco de neve de coque, mais uma vez, fazendo aí algumas mudanças de valores, tá, gente? É bem interessante essa programação, até proporciona para as crianças uma exploração nesse sentido. Depois de você trabalhar os conceitos de interação, recursão e função com eles, você pode deixar de brincar aí com os valores e ver onde eles conseguem, onde eles podem chegar. Fiz toda essa descoberta com vocês de propósito para a gente ver que, variando aqui e ali, né, acertando alguns valores aqui e ali, você chega, então, na figura original. Fizemos a programação de uma forma, de um caminho diferente. Esse era o objetivo, pessoal. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Salvem a programação aí para vocês, né? Marquem, então. Vou passar de novo o, o, o link, né? Passar de novo o link. Já está salvo ali, as minhas operações já estão salvas, está compartilhado. Está aí de novo para vocês. Beleza, gente? Já com tudo que nós fizemos até agora e com o floco de neve montado outra vez, tá bom? Voltando então para o nosso roteiro, pessoal. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre, na reunião anterior, nós falamos sobre os objetivos. Hoje nós vamos falar sobre a metodologia. Eu já mostrei para vocês essa rubrica de avaliação que eu vou usar para avaliar os trabalhos de vocês. Mas eu quero chamar a atenção, não vou mostrar ela toda de novo, eu quero chamar a atenção para vocês da dimensão encaminhamentos metodológicos.
que é justamente sobre isso que nós estamos falando hoje. Nós vamos conversar em grupos, né, sobre isso. Veja só, a metodologia proposta no plano de ação, ela descreve bem os momentos a serem realizados, deixando claro que a abordagem metodológica escolhida está sendo aplicada. Além disso, o plano determina os tempos de realização de cada momento. Então, é isso que se vê, que se analisa quando a gente vê qual a metodologia que o professor cita no seu plano de ação e como que ele vai utilizar, como que ele vai organizar essa metodologia ativa no seu trabalho. Tá? Voltando para o nosso roteiro, eu quero chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas importantes. Primeiro, o que é método? O que é metodologia? Né? O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. O que eu faço, eu compreendo. É uma frase do Confúcio. Na escolha dos métodos que guiarão a nossa implementação, devemos ter como foco a utilização de metodologias ativas de aprendizagem. Mas como podemos defini-las? Primeiro, o que é metodologia ativa? Aqui vai um conceito para vocês. É o conjunto de atividades que ocupa o estudante a fazer algo ao mesmo tempo que deve pensar sobre o que ele está fazendo. De novo, é o conjunto de atividades que ocupa o estudante a fazer algo ao mesmo tempo que deve pensar sobre o que está fazendo. É dos professores Myers e Jones, essa definição. Então, não adianta fazer pelo fazer. Isso não chega a nenhum conhecimento. Agora, fazer e pensar, refletir sobre o que está sendo feito, aí sim você constrói conhecimento seguramente. A primeira etapa, gente, é a escolha da abordagem que você vai fazer no seu plano, no seu processo de aprendizagem que você quer montar com o seu plano de ação. Seja utilizando aprendizagem por pares, aprendizagem baseada em projetos, aula expositiva, ao escolher a metodologia, você deve ter em mente o seguinte, gente: os objetivos que se deseja alcançar. Os momentos planejados abraçam com todos os objetivos? O perfil da sua turma, eles trabalham bem de forma colaborativa? Como posso instigá-los mais? Os recursos disponíveis, quantas vezes conseguirei ir ao laboratório? Lembre-se, é possível combinar métodos em diferentes momentos de aula. Um mesmo planejamento pode descrever um momento de exposição e outro utilizando uma metodologia ativa. Plano de ação, métodos. Etapa 2, descrição das atividades. No momento de descrever as atividades que for realizar, separe em momentos e delimite o tempo para cada momento. Momento 1, esse é um exemplo, tá, pessoal, que eu vou passar para vocês. Um exemplo. Momento 1, 50 minutos, introdução ao tema. Apresente aos alunos a proposta de projeto a ser desenvolvido. Divida em grupos de até 4 alunos. Cada grupo deverá escolher o tema do projeto que irá desenvolver. Cada grupo deverá acessar a ferramenta e criar a primeira etapa do projeto. Momento 2, 100 minutos. Desenvolvimento. Individualmente, acessar a plataforma e estudar as aulas 1 e 2. Nos grupos, desenvolver o projeto apresentando os conceitos aprendidos e apresentar o projeto para a turma. Isso aqui, gente, é só um exemplo do que pode ser feito. Duplicar em que sentido, prof? Eu não entendi. Duplicar os slides em que sentido? Desculpa. Porque essa parte aí, né, da descrição das atividades, a gente tem ali só uma partezinha, né, não é muito grande. Então, não dá para colocar tudo, o primeiro momento, o segundo momento. Então, eu posso duplicar esse slide e colocar lá, primeiro momento, né? E depois você fazer isso, então. Com certeza, professora Roseli. A professora Sônia está até te tranquilizando aqui, está falando assim, eu dupliquei vários slides. Beleza. Legal. Tá? Porque realmente aquilo como é um modelo, né? Eu só peço para os colegas depois, quando forem entregar o seu plano de ação, que tirem os primeiros slides lá, aqueles slides de orientação,
né? Deixe só os slides que vocês forem utilizar mesmo. E podem mesmo duplicar os slides, que se verem que não vai dar o espaço do slide para você escrever tudo que você precisa, descrever as ações, né? Por favor, dupliquem para que fique ali o plano mais adequado ali ao que você está descrevendo, né? A tua proposta de trabalho. Dicas. Não é necessário explicar o conceito das metodologias escolhidas, mas sim detalhar como ela será aplicada na aula. Voltando lá aos slides, você vê que tem lá metodologias, né? São algumas que tem lá para você marcar um xizinho nela. Não é para você descrever, é só para você dizer qual metodologia que você está utilizando. Você vai descrever o como você está utilizando ela com a sua turma. Lembre-se, se outro professor precisar aplicar esta aula, ele deve entender exatamente o que fazer com base na sua descrição. Este é o espaço onde o professor deve descrever precisamente os momentos da aula, explicando detalhadamente cada etapa do processo. A partir desses aprendizados, acesse o seu plano de ação, por favor, acesse um plano de ação agora, e preencham os campos: uma abordagem metodológica, metodologia, recursos e adaptações. Nós vamos fazer isso em salas, tá? Nós vamos agora nos subdividir em salas, tá? Temáticas, e vocês vão abrir os planos de ação de vocês e conversar entre os pares, conversar com os colegas, e, de repente, ali, ver qual é a parte do plano que você ainda está precisando desenvolver, e se essa dinâmica não vai te ajudar, né? A abordagem metodológica, metodologia, os recursos, adaptações, e na sequência a gente ainda vai falar um pouquinho sobre avaliação, tá bom? Então, vou aqui abrir as salas temáticas para vocês trabalharem aí em grupos, né? Vou utilizar a metodologia ativa de aprendizagem por pares. Olha que legal. Nossa, estou cheio de ideia hoje, estou assim, uma coisa, né? Deixa eu abrir aqui. Primeiro separar direitinho as pessoas, para ficar bem legal aqui. Os grupos. Beleza. Tá. Só mais um minutinho, gente. Já estamos terminando a organização aqui. Tá. Da caixa. Acho que agora deu. Bom, hein? Ficou bom. Deixa eu botar um timer aqui. Dar um OK. E colocar vocês para as salas. Cadê? Tá aqui. Lá vai. Veja, galera. Para mim não Então, saiu o link, é normal? Link? Não, para ir para a sala? Não, você vai automático, Roseli. Eu não fui, tem que esperar? Eu acho que você ficou na sala principal. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Ficou a Ana, a Eliane e a Roseli. Ah, tá, beleza. Tá bom? Então, é isso, gente. Agora, vocês três, queridas meninas, vocês vão conversar, então, sobre o que vocês já fizeram com relação a isso no plano de ação. Fredão, ainda não fiz isso aí. Tranquilo, agora é a hora. Já começa a organizar e trocar ideia com as colegas sobre justamente esses itens do plano de ação de vocês.
Esse é o objetivo desse trabalho agora. Vocês conversem entre vocês sobre esses temas aí, beleza? Deixa eu ir lá nas outras salinhas e a gente já volta a conversar. Pessoal, até já. Lembre-se que vocês estão na sala principal, estão sendo gravadas. Até já. Na verdade, eu comecei a colocar e eu comecei falando pelas metodologias que eu ia utilizar. Alguém já começou ou não? Eu já pensei sobre, daí meu drive travou, daí eu tive que recomeçar, perdi o que eu acabei apagando o que eu tinha, mas assim, se o aluno está no computador fazendo o seu projeto no Scratch, a gente não tem muita opção de metodologia, né? É meio assim aula expositiva, explica o que o cara tem que fazer e ele vai para o computador e vai fazer. Eu utilizei aquela lá, sabe, que é de cópia de outro projeto. Tem uma lá que é para você, não é cópia, mas para você É o basear. Remix. É o Remix. Isso. Eu coloquei essa e a expositiva, né? Sim, porque eu até tentei trabalhar em duplas, mas daí um faz, dois conversam, e daí um diz que o outro que ficou de fazer, daí o outro não fez, daí o cara faltou, daí não passou o link, e daí eles começam a enrolar a gente, né? Então, para evitar isso, eu tendencio a, como metodologia, usar a aula expositiva e o aluno ter que se virar. Até bacana essa ideia tua de dar uma bagagem para ele, né? Dar um modelo para ele, a partir dali ele criar em cima. Eu acho. Sim. Principalmente porque eu escolhi o 8º ano. Então, é o primeiro ano deles. Do regular é o primeiro ano, né? Porque integral começa desde o 6º. Então, eles não têm muita base. Eu também tô com o 9º ano que está apanhando bastante, porque antes eles mais brincavam, né? Agora que a gente está começando a puxar a rédea e eles estão tendo que pensar um pouco mais e aplicar a parte da teoria, e se ele não souber a teoria, ele empaca, eles já estão um pouquinho mais conscientes. Não que eles estejam fazendo, mas eles já estão vendo que o bicho vai pegar. Eu fiz com a Roseli. Eu estava desenvolvendo um projeto com eles, e como, né, 8º ano, tudo é difícil, né? Até um transmita mensagem, meu Deus do céu, eles não conseguem compreender. Acho que no começo até, e os projetos até agora foram mais tranquilos. Mas eu fiz um projeto, e daí, como você falou, eu dei a base, pedi para eles se identificarem, e daí eu pedi para eles seguirem o modelo. Né? No caso, essa ideia do modelo eu usei colocando no Classroom ali a programação. E aí eu fui explicando algumas coisas. Se eles sabiam o que era mochila. Os meus é um pouquinho mais espertinho. Eles já sabiam o que era mochila. Aí eu fui falar o uso da caneta e falei onde estava, o que ela fazia. Então, essa parte é a explicação oral, né? Sim. Mas eles foram baseando em outro projeto. E aí eu fiz isso, a gente vai ter que atirar para tudo quanto é lado, né? Para conseguir chegar a um objetivo, a gente tem que dar vários caminhos para eles, porque cada um vai desenvolver um tipo de raciocínio, né? Tem aluno que vai bem ali tendo modelo, tem aluno que já quer criar em cima, tem aluno que... Então, a gente tem uma diversidade muito grande de pensamento lógico de cada aluno, né? Os meus dificilmente querem criar em cima, gente. Eu tenho uma turma à tarde que eles não são habituados com o computador. Então, para eles, descobrir uma aba no computador já é difícil. Já é lucro. Sair de uma conta, você deixou um aluno logado, sair de uma conta, eles já fazem um terremoto, porque eles não estão conseguindo sair da conta. Porque eles não têm o hábito, o computador para eles é só aquele momento ali na escola. E daí a gente quando a gente for descrever isso, então a gente coloca ali no primeiro momento, foi utilizado a metodologia tal, né? E aí descrever? Será que é assim então que a gente começa? Sim. E até colocar, no caso ali da Ana Paula,
ter um passo a passo para eles, né? Sim. Isso, na verdade, foi assim que eu escrevi aqui na minha, que eu coloquei etapas, fiz por etapas. Então, Sim, sim. Na verdade, eu estou fazendo já o plano, o plano eu já fiz, eu estou fazendo A implementação. a implementação. Então, eu fiz por etapas. Então, etapa 1, a gente realizou uma atividade impressa em sala de aula. Eu coloquei lá a atividade. Daí, etapa 2, eu disponibilizei o modelo para eles fazerem a cópia. Aí, na etapa 3, eu fiz uns videozinhos, porque eu vi que tinha uns que estavam com dificuldade. Na verdade, esse projetinho que eu fiz com eles é mais repetição, sabe? Eu queria que eles pegassem, que eles repetissem até entrar na cabeça deles. Então, eu fiz uns videozinhos, gravei a tela do computador, e daí coloquei, eu tenho um aplicativo que é no meu computador, que eu descobri também por acaso, que a gente digita e ele fala. Aí eu coloquei Venda Falandinho, aí eles iam, cada aula eu lançava um vídeo. Então, nessa aula eu vou lançar esse vídeo, vocês vão fazer assim. Gente, o vídeo dava 5 minutos. Eles levavam a aula toda para fazer. Aí eu fui com aula mesmo, eu coloquei o slide e fui junto com eles. Colocando os blocos, agora testa aí para ver. Não fez nada, igual ele tá fazendo com a gente. Agora vamos fazer o triângulo, agora vamos fazer outra coisa, coloca lá na mochila, guarda. Essas, assim. Pois eu tentei fazer com esse 8º ano. Não assim, deu? Só que tem uns alunos que são, assim, tem uns que são muito lentos, outros estão lá na frente, e eles ficam impacientes, aqueles que estão lá na frente, eles ficam batendo o pé, eles ficam, e agora? E agora? E agora? E agora? Sabe? Daí eles entram em jogo, né? Isso. Sim. Aí, o que aconteceu? E tem uns que estão... Eu tenho também muito aluno que falta nessa turma, uma turma da tarde, eles são na comunidade social um pouco mais, né? Eles acabam faltando bastante. Aquele aluno que faltava ficava lá atrás, tipo, ai, todos esses percalços. Acho que não foi, Fia? Gente, desculpa que estou no recreio aqui. Espera aí que eu vou fechar um pouquinho enquanto vocês falam. Tá. É complicado porque, por mais que a gente tenha uma turma, mesma faixa etária, todos fazendo a mesma coisa, eles acabam... Eu tentei padronizar a aula assim, tá? Todo mundo faz igual ao mesmo tempo. Não consegue, eles não têm maturidade para isso. Tem uns que vão mais rápido, tem uns que não conseguem. Ah, professora, eu não lembro nem a senha para entrar no Scratch. Então, a gente... Aí eu dou bronca, aí agora eles vêm, eles se viram. No computacional, se o aluno faltar uma aula, gente, e ele tiver perde um pouco de muita dificuldade, ele perde, parece que não consegue se recuperar mais. Uma dica que eu achei bem legal também, eu coloco aqueles alunos que são mais lerdinhos, que não conseguem pegar, eu coloco sempre do lado de alguém que já pegou rápido, sabe? Aí dá para colocar também aquela metodologia lá em pares. Sim, isso ajuda muito. Ajuda bastante. A gente ajuda bastante também. Na realidade, a gente atira para tudo quanto é lado, né? De acordo com a necessidade, a gente vai trabalhando. O duro é quando você está explicando, o aluno levanta a mão, você acha que é uma dúvida, assim, nossa, ele vai fazer uma pergunta agora daquelas fenomenais. Ele diz assim, posso ir no banheiro? Isso! Posso ir no banheiro? Posso beber água? Pô, aí dói, né? Porque você está explicando, o cara quer sair, daí ele vai perder a explicação. E eu estou cobrando bastante deles o Alura junto. Eles abram os dois, né, o Alura e o Scratch, e ali pelo Alura vai seguindo, vai acompanhando, vai desenvolvendo o projeto, e a gente vai malhando em ferro frio, né? Fiquei sozinha. As meninas... Não, eu estou aqui ainda. Tá, pensei que você tinha ido tomar água também. Mas no fim, assim, à medida que vai aparecendo o problema, a gente tem que ir apagando o incêndio, né? Sim, a gente vai adaptando e... conforme a necessidade. Por isso eu acho bacana aí na implementação que tem as adaptações, né?
Você marcou laboratório de informática, mas no dia foi solicitado pela pedagoga para fazer uma atividade de não sei o que, não sei da onde, aí você acaba tendo que pegar o tablet, o voucher e improvisar. Então, eu, por sorte, tenho ali no Leôncio, que é o colégio onde eu dou aula, que eu tenho o diretor já estipulou como prioridade o laboratório principal é para pensamento computacional. Aqui na minha escola também é assim. Uhum. Eu não sei se isso veio como normativa da CIEB, e aí as plataformas é que ficam com os tablets. E daí, não, na verdade, a plataforma usa, né? Quando não tem pensamento, daí a plataforma usa. Isso. Só que o que eu percebi também, os alunos, assim, eu tenho 6º, 7º, 9º ano e 1º do ensino médio. Os 6º anos já estão saturados com as plataformas. É o que eu falei na aula passada, né? Que nós estávamos conversando na aula passada. Eles não aguentam mais estar ali na frente do computador, né? Então, aí a nossa disciplina acaba ficando sem sentido para eles, porque eles já estão cheios de tanta coisa para fazer, né? E cobrança, que não acaba mais, né? E se atingir metas, a CIEB, acredito que ela acabou queimando cartuchos, né? Em vez de ser uma motivação para o aluno, passou a ser um fardo. Enfadonha. Uhum. Né? De novo, ainda tem que fazer isso, nossa, mas eu já fiz, agora já tem outro para fazer, eu não dou conta, é muito durante um dia só. E eles não aguentam mais, e daí a plataforma na escola, e chega em casa, o que tem? Plataforma para fazer novamente. Exatamente. Eles não aguentam, a gente não aguenta postar, a gente não aguenta corrigir. E aí chega a prova Paraná, que ele tem que ler, escrever, daí ele não quer fazer também, porque ele não está treinado para isso. E daí aqui na nossa formação, eu não sei aí para vocês, mas foi só prova Paraná. E daí a diretora falou assim que nós ainda não entendemos o objetivo da prova Paraná. Daí eu falei, de fato, eu não entendi qual que é o objetivo da prova Paraná, se cada escola, né, cada turma, a gente tem que ensinar de uma forma diferente, né? Se eles pedem para a gente adaptar para cada turma, e daí a prova Paraná vem a mesma para o Paraná inteiro. Eu acredito que a coisa vai caminhando mais ou menos assim. Nós vamos dar a aula que está pronta no RCO para o aluno ser avaliado pela prova Paraná. O professor não vai mais fazer a prova do seu aluno. Pois é, mas daí nesse caso, cada escola, os alunos são diferentes, cada turma, os alunos são diferentes. Como que eles vão ser avaliados, todos os alunos, por um tipo de prova só? Mas foi o que eu questionei com a pedagoga. Nós não temos que fazer provas adaptadas para os alunos, dependendo do nível de... Aí é que está, aluno que tem o laudo tem que fazer prova adaptada, só que eu não tenho acesso à prova Paraná, e a prova Paraná não vem adaptada para esse aluno, nem para o aluno que tem baixa visão, nem para o aluno que é autista, nem para o que é o TDAH, nem o que é síndrome de não sei das quantas. Né? Pois é. Não tem laudo, mas tem dificuldades também, né? Não, o pior é o aluno que não tem laudo, que a gente descobre que ele é um aluno laudado sem ter laudo, né? Sim. Então, a gente... E assim, 35 na sala, né? Eu sempre digo, para mim, a prova Paraná não avalia nada. Teve uma... Como é que eles chamaram? O TOFAS, né? Que nós tivemos que fazer com os alunos. Sim, extremamente cansativo, né? Sabe o que os meus alunos fizeram? Quem vai terminar antes? Então vamos competir quem termina antes. Daí o cara não lia para não perder tempo, ele só ia clicando em qualquer resposta. E ele acabava rapidinho. Ele não lia. É bem assim mesmo. Aqui também eles fizeram isso. Então, eles leram as primeiras, mas daí quando foi ficando um pouquinho mais difícil, eles desistiram, porque era muita questão, 30 questões, 40 questões. E assim, se é novidade, eu faço. A partir do momento em que se torna cansativo, eles largam, eles ficam ali 5 minutos, prestam atenção, depois eles dispersam. Eles não conseguem mais ficar atentos ao objetivo.
E um dos motivos, né, é esse excesso de tela que eles têm. Exatamente. Que não é mais atrativo. Gastou cartucho, né? Ah, então o problema não é só o que eu percebi, então o problema é geral, tá bom. Acho que todas as escolas estão desse jeito. Vamos cumprir Então metas. não dou muita bola para essa prova Paraná. Mas a tendência... Olha lá a porcentagem, tá bom, então? Foi bem, foi mal, vida que segue. É estatístico. E a partir daí a gente converte isso em nota, né? Daí eu tenho o conteúdo, eu tenho o componente curricular arte, que não tem na prova Paraná, que eu não posso avaliar pela prova Paraná. Projeto de vida também não tem. Aí, pensamento computacional, eles colocam lá 3 questões. Como é que você pontua por 3 respostas que o aluno colocou para você? Então, é um processo assim que eu também considero meio perigoso, porque eles querem alunos, pelo menos, com média, né? Mas é o que temos para hoje. Segundo a orientação dos nossos... Eu vou pegar um lanchinho, aproveitar o tempo aqui. Nós temos aí 3 minutinhos, mas é mais ou menos por aí. É o que tem para hoje, é o cumprimento de metas e faça a coisa acontecer. Então, a gente coloca no papel e adapta a situação para o momento que a gente tem, né? Teoricamente é para dar tudo certo. Pelo menos a gente planeja para isso, né? Agora acho que é sentar e redigir, né? Pegar ali 1 hora e pouquinho, redigir isso e enviar. Fechou. Estamos de volta, galera. Estamos de volta. Como diria aquele apresentador famoso de televisão, né? Aquele programa aquele show de horrores que é aquele programa de relacionamentos e, enfim, o pessoal fica numa casa confinada, né? Toda vez que voltava do anúncio, ele dizia: estamos de volta. Então, estamos de volta, né? Voltando então para o nosso roteiro, pessoal, alguns colegas, o professor Alisson estava até falando lá, fomos interrompidos quando fomos abduzidos, né, professor Alisson? Mas é importante que você deixou o recado, mesmo que quebrado ali, deu para entender que está tudo correndo bem. Que bom, professor. Voltando ali para o nosso roteiro, vamos voltar aqui para a gente.
Então, conversamos um pouco sobre isso, né, sobre esses 4 elementos, e vamos já passar pelo nosso horário na próxima, para o próximo conteúdo que a gente precisa conversar, né, que é justamente a avaliação pessoal. A gente precisa avançar nessa construção através da escrita da avaliação. Gente, é uma preocupação constante para o processo de construção do conhecimento, para o processo educacional, a avaliação. Ela tem vários e vários níveis, por assim dizer, várias e várias nuances. Ela tem diferentes prismas de visão. E a nossa geração, atravessou por um único e quase exclusivo modo de avaliar, avaliação somativa. Eu venho de uma escola, né, e que a avaliação era praticamente, exclusivamente, direto, única, a avaliação somativa. Usando como exemplo a minha disciplina. Eu era avaliado na escola do ensino fundamental pelo número de cestas que eu fazia em arremessos à cesta numa aula de educação física. Se eu tivesse, então, eu tinha 10 arremessos. Se eu acertasse 10, eu tirava 10. Acertasse 9, tirava 9, e assim por diante. Era uma avaliação somativa e que era também, por outro lado, excludente, porque se havia a cobrança da técnica do arremesso, por outro lado, não havia espaço para a condição na qual o aluno executava esse arremesso. Em que condições que ele estava fazendo isso? A bola era suficiente, era perfeita, a tabela de basquete estava bem equilibrada, o aro não estava empenado, a madeira não estava podre. Não se via nada disso, só que se via realmente se o aluno, né? Eu quase que agora, enquanto eu estava conversando, enquanto eu estava falando com vocês, quase que eu falei o atleta, né? Se o aluno acertava de fato as bolas no cesto. E era isso que dava os pontos para que ele passasse em educação física. Acredite, se quiser, né? Hoje em dia, nós reconhecemos, através de estudos, através de tratados, textos, autores diferentes, de diferentes correntes pedagógicas, de que a avaliação é muito mais do que isso. A gente tem diversos caminhos do avaliar, inclusive, principalmente, a autoavaliação. Como que está o meu trabalho? Como que está a minha apresentação do conteúdo para o meu aluno? Eu estou desenvolvendo, de fato, uma programação que seja suficiente para que ele entenda os fenômenos de programação que eu estou querendo passar para ele, e ele está tendo a oportunidade de realizar isso tudo com eficiência, com tranquilidade, com o objetivo de chegar realmente ao conhecimento construído? Diga lá, professora Eliane. Pois é, a gente entende tudo isso e aí agora eu vou fazer papel de advogada do diabo. Por quê? Por favor. Porque a gente tem todas essas informações, aí vem a pedagoga e diz assim, não, porque teu aluno é autista, ele tem que ter uma prova adaptada, porque teu aluno tem laudo TDAH, então ele tem que ter uma prova adaptada, porque o teu aluno é limítrofe, eu tenho síndrome, eu tenho transtorno, ele tem que ter... E aí o aluno não pode ser avaliado de uma única forma, ele tem que ser avaliado no seu melhor momento. A gente faz avaliação diagnóstica, a gente avalia por atividade, trabalha em grupo, trabalho individual. Aí eles bombardeiam a gente com uma prova padrão de marca X, né? Antes era uma por ano, agora são 3 por ano, não preciso citar o nome, todo mundo sabe o que é, né? E a gente vê um Enem, que é uma única prova que massacra esses alunos, né? Objetiva, que não é adaptada,
a única adaptação que a gente percebe é aluno com baixa deficiência, baixa visão, né? E aí ele tem um certo recurso. Mas, assim, o aluno autista, ele faz a prova em outra sala, e eu não entendo por quê, porque na hora de prova tem silêncio, tem tudo. Então, essa inclusão acaba sendo uma exclusão, porque no momento em que ele está participando do processo, ele tem um atendimento diferenciado, separado de todo o grupo, e não dá para alegar porque é pelo barulho, porque no dia de prova é o único dia que eles fazem silêncio, realmente, efetivo. E aí eu fico questionando. A tendência que eu percebo é que o Estado vai avaliar, a média do aluno vai ser pela prova Paraná. Tem uma tendência a isso, não que seja só isso, mas eles estão caminhando para que a prova Paraná tenha uma pontuação significativa na média do aluno. Entendo. E aí tem disciplinas que não são contempladas. Pensamento computacional tem 3 questões. Como é que eu vou dar média 3 para um aluno, ou avaliar 2 pontos ou 3 pontos, por um número mínimo de questões que foram formuladas, e assim, um padrão para o Estado. Tanto faz o aluno que tem pensamento computacional todas as aulas no laboratório, como aquele aluno que não tem internet, o laboratório a cada 15 dias, uma vez por mês, quando funciona. Então, a coisa é um sistema meio emperrado, né? Então, aqui não fica assim, fica mais um desabafo. A Ana está dizendo aqui, perfeito. E eu vou deixar até a Sônia falar um pouquinho antes de... Depois eu converso um pouquinho, Eliane. Pode falar, professora Sônia. Está com o mic fechado, Sônia. Só vou acrescentar na fala da Eliane, se isso vai ser mensurado como nota depois no boletim do estudante, não vai dar tempo de trabalhar todo o conteúdo até o dia 22. Exato. Matemática mesmo, eu não consegui, eu peguei aquela lista que a SED mandou lá e não vou conseguir chegar ao final de todas aquelas aulas que eles pretendem cobrar até o dia 22. Não fala isso, senão eles vão aumentar o calendário letivo. Não, nós até discutimos isso lá na escola hoje. Essa prova, ela teria que acontecer... Deus me livre! Essa prova Paraná, quer mensurar? Tudo bem, mas ela tem que acontecer após o término do trimestre, não a toque de caixa aí. Nós acabamos de voltar, gente, do recesso escolar. E quando a gente volta do recesso escolar, parece que os estudantes dão um apagão na memória deles e a gente tem que reconstruir todas essas engrenagens aí, tudo que você já tinha elencado lá no primeiro semestre, você tem que reconstruir tudo de novo, e daí, a hora que você está engrenando, vem a prova. Não tem como. Verdade. E, gente, o que eu posso mensurar, e todas as duas palavras perfeitas, a gente vive isso no nosso dia a dia da escola, todos nós, né? Eu costumo brincar com os colegas lá na sala dos professores, eu digo assim, não sou petroleiro, mas vivo em plataforma, né? Porque a gente tem um tempo de escola que está realmente bem diferente, bem complicado de ajustar tudo dentro das especificidades e necessidades dos nossos alunos. Nós trabalhamos no coletivo, olha só como é diferente a coisa, né? Os pontos diferentes. Nós trabalhamos no coletivo e cada aluno tem uma necessidade específica, cada um deles. Não só esses com características, né, de autismo, de TDAH, né? Eu tenho alunos com problema de relacionamento social, sabe, que foi desenvolvido depois da pandemia. Eu tenho alunos nessa situação. E na EJA, então, gente, olha, são coisas, cada assim, bem diferentes, sabe? Eles estão saturados com a plataforma, com certeza, Helena. E realmente isso está acontecendo agora.
né? Então, o que eu acho mais importante em toda essa discussão sobre avaliação, em primeiro momento, é realmente refletir sobre a realidade da escola na qual nós estamos trabalhando e atuando na sala de aula. Qual é o tipo de avaliação que vai ser o mais eficiente dentro de todo esse processo? Será que eu fazer uma avaliação, se eu fizer uma avaliação, perdão, uma avaliação somente somativa, o que que eu vou tirar de todo esse processo? Apenas as CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nas quais esse aluno fez a minha prova. Porque depois dela, ele vai ter outras avaliações, tantas dentro da escola, que a gente não para mais de fazer prova, de fazer avaliação e prova. Então, nesse sentido, pessoal, eu acho que a avaliação formativa é, para mim, Fred, aquela que é mais eficiente nesse momento. Acho que a diagnóstica a gente faz de uma forma automática, senão a Eliane não saberia a necessidade premente de cada um desses alunos que ela citou, sem falar os nomes, é claro, mas ela conhece a necessidade de cada um desses alunos, né? O estudante faz e se vale nota, tem isso também. E mostrar para eles que a participação deles, a integração deles dentro da aula, dentro daquilo que você está fazendo, já está sendo uma avaliação. Eu trabalho assim com os meus alunos da EJA e tem dado muito certo. A partir do momento que eu começo a minha aula, abro ali o meu Educatron e trago para eles ali todos os conteúdos, principalmente nas minhas turmas semipresencial, né, de EJA, EAD, eu mostro para eles ali cada conteúdo, eles já sabem que a partir dali eles já estão sendo avaliados. A partir de qualquer movimento de alongamento que eu faço com eles durante a minha aula prática, eles estão sendo avaliados, estão sendo acompanhados, avaliação formativa para mim. Então, nesse momento que a gente vive essa loucura, desculpem falar assim, realmente eu acho que a gente está ainda assim arrumando a coisa para saber para onde que nós vamos com a nossa educação. E cada vez que passa, cada tempo que passa, são colocados outros inputs, outras coisas novas, né? Avaliar o processo é evolução individual. É isso, Eliane. Isso. É isso que é o mais importante agora nesse momento, né? Dentro daquilo que você está procurando fazer com seus alunos. Gente, eu queria muito, de verdade, continuar esse debate, que está sendo muito gostoso, muito bacana. Tenho certeza que vários colegas gostariam de falar também um pouco sobre isso. No entanto, o tempo urge. E a última coisa, a última avaliação que eu quero ter de vocês é dizer assim, o Fred passou o tempo de 10 minutos só para ficar falando de avaliação. Negativo. Senão, quem vai ficar reprovado sou eu. Cursista, tendo em vista as 4 formas de avaliar, compartilhe com seus colegas a sua experiência, depois conte-nos quais delas podem ser utilizadas com a rubrica de aprendizagem disponível da plataforma. Gente, é uma reflexão que vocês podem fazer individualmente sobre isso, tendo em conta, a realidade das escolas de vocês. Como Sônia e Eliane se colocaram muito bem aqui, vale a pena, né? A Alisson, Emerson, Roseli, né? Aline, Ronald, Hugo, né? Vanessa e Ana Paula, eu tenho certeza que fazem essa análise também com os alunos de vocês. E eu acho que nesse momento, minha humilde opinião, a formativa, que é aquela que você vai vendo o processo acontecendo e o aluno, seu desempenho durante isso, eu acho que é a mais adequada para que a gente possa ter uma visão, pelo menos, desanuviada no meio de tudo isso que está acontecendo aí. E cuidado que vem prova Paraná aí. E no final do ano tem Se Liga. Que lá na escola eu chamo de Minha Cuda. No final do ano tem Minha Cuda. Tá? Gente, então acesse seu plano de ação, preencha os campos depois, né, as estratégias avaliativas e os resultados esperados. E ao escrever a avaliação, pessoal, considere os objetivos de aprendizagem pensados. Tenha em mente o seguinte questionamento: a minha avaliação é capaz de determinar se os objetivos de aprendizagem foram realmente atingidos? Nosso formulário de avaliação, vou deixar aí já no nosso chat, você vai abrir, por favor, abra já agora o formulário, já vai preenchendo. Mesmo que a gente vá encerrando a reunião, você pode preencher o formulário
e enviar. A nossa turma, gente, é a turma Z, né? A turma da terças às 19h30, turma Z, e essa reunião de hoje foi a reunião 7, beleza? Turma Z, reunião 7. Já podem acessar e respondendo aí enquanto a gente vai encerrando a reunião. Quero agradecer demais a participação de vocês, gente, agradecer de verdade. Sempre é muito bom a gente conversar sobre educação, sobre projetos educacionais, é sempre importante a gente estar debatendo sobre isso. Acabei de tirar uma foto de vocês e não contei nada, que é para vocês ficarem assim, nessa pose que vocês estão, que está perfeita. A professora Eliane ali está preparada, assim, pronta para uma foto mesmo. O Solgão também estava bem preparado também, né? Que eu percebi, né? Eu peguei assim de surpresa, sabe? Só para ver como é que saía. E saiu muito bem. Gente querida, quero agradecer de verdade agora, sem brincadeira, a participação de todos na reunião de hoje. Desejar a vocês uma excelente continuação de semana, que Deus abençoe, um final de semana muito bom, e até a semana que vem com a reunião número 8, então. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Valeu, obrigado. Bom dia, até mais, colegas. Valeu. Boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou fechar aqui.